Você já ouviu falar em etnomatemática? Eu não acho estranho se você não souber a resposta, porque poucas pessoas sabem o que é isso. E para responder essa pergunta, eu vou fazer uma rápida passagem pela história da matemática e de como alguns povos faziam uso dessa ciência, partindo de algumas perguntas que certamente você já fez. Ou seja, de onde veio a matemática? Quem inventou a matemática e para que serve a matemática? Veja que essas perguntas são coisas muito recentes, porque durante todo o período da história, as aplicações da matemática sempre estiveram muito claras. Trata-se de uma ciência que foi desenvolvida com o objetivo de tornar a vida das pessoas mais simples. É um conceito definido pela combinação de duas palavras gregas: matema, que é aprender, e tike, que é arte. Ou seja, matemática é a arte de aprender. E foi assim mesmo, observando coisas típicas do seu cotidiano, que o ser humano primitivo aprendeu a atribuir valores numéricos a elementos da sua vida, como os seus animais ou na agricultura. Inclusive, a palavra cálculo significa pedra. O que esses humanos da antiguidade não podiam prever seriam os gigantescos avanços que seriam obtidos graças ao entendimento de fenômenos naturais que deram origem à matemática. Estamos falando de coisas como a agricultura de grandes proporções, a construção de grandes cidades, a conquista aeroespacial e mesmo os dispositivos que tornam a nossa vida tão mais simples e feliz. A matemática que você conhece e é praticada nas escolas é chamada de matemática indo-arábica. E ela foi trazida até nossas terras nas grandes navegações pelos europeus. Isso leva muitas pessoas a acharem que essa matemática foi desenvolvida na Europa. O que não é totalmente verdade, porque ela sofreu a influência de diversas civilizações diferentes. Como o próprio nome já diz, essa matemática sofreu forte influência dos povos indo-arábicos, ou seja, hindus e árabes. Entre outras coisas, é a esses povos que se deve a invenção do zero e o começo do uso dos números negativos. Porém, sofremos ainda a influência dos gregos, dos romanos, dos babilônicos e dos egípcios. Mas como esses povos faziam uso da matemática? Veja o caso dos egípcios, por exemplo. O Egito é uma nação situada na África, e foi lá que foram descobertos os primeiros registros matemáticos com mais de 6.000 anos. Ao que tudo indica, o Egito também é o provável local do desenvolvimento do famoso sistema decimal, que é o sistema numérico no qual está baseada toda a matemática moderna. E foi assim mesmo, observando a simplicidade das mãos humanas, que aquela civilização desenvolveu esse sistema. Ele é decimal porque nas nossas duas mãos temos 10 dedos. E a partir de uma observação tão simples, os egípcios aprenderam a controlar o ciclo das colheitas, baseado no tempo, desde aquele momento em que se plantava uma semente até o momento que se colhia o fruto. Partindo disso, eles construíam alojamentos para guardar esse excesso de alimentos, prevendo ali uma situação futura de escassez. E foi baseado na sua matemática também que eles aprenderam a prever o ciclo das enchentes do rio Nilo, um famoso rio do qual dependia toda a cultura egípcia. Então eles podiam prever agora as cheias para se aproveitar da pesca e também prever as enchentes para poder antever esse fenômeno natural. Além de tudo isso, os egípcios são bem famosos
pelas construções das pirâmides. Quase impossível pensar em cultura egípcia sem pensar em construções de pirâmides. E se algum dia você ouvir dizer que as pirâmides foram construídas por alienígenas, questione. Essa pessoa que está dizendo isso provavelmente está muito mal informada, porque os formatos das pirâmides são baseados nas formas das montanhas. O mais curioso é que os povos egípcios desenvolveram toda essa ciência sem conhecer a ideia de número, como você pode perceber nessa placa. Aquilo que fazia a vez do número tratava-se de um complexo sistema de símbolos, mais uma vez baseados em observações de elementos do cotidiano. Então esses símbolos teriam as formas de animais, as formas de reis, a forma das mãos e qualquer outra coisa que aquelas pessoas pudessem observar. Outra dinastia muito importante para o desenvolvimento da matemática como conhecemos hoje foi a dinastia babilônica. A Babilônia foi uma civilização que estava localizada onde hoje fica o Iraque e o Irã. Se você procurar no mapa o Iraque e o Irã e encontrar esses países, você estará olhando para onde ficava a Babilônia antigamente. Os babilônicos também não tinham ainda a ideia do número, porém eles eram hábeis em registrar dados. E eles faziam isso em placas de argila. A argila é um material que você extrai da natureza. Esse material é macio por algum tempo, depois de um tempo ele endurece. Então, os povos babilônicos faziam registros nessas placas que faziam naquela época a vez do que hoje faz o seu celular ou o seu tablet ou o seu computador. A grande novidade dos babilônicos, entre tantas outras coisas, foi a atribuição de valores numéricos de peso a objetos. Então podemos dizer que eles são de vanguarda, eles estão entre as primeiras pessoas que usaram as balanças, desenvolvendo assim, dando origem assim, portanto, aos conceitos de álgebra. Se você não ouviu falar de álgebra, certamente cedo ou tarde você ouvirá. São aqueles famosos cálculos onde você usa x e y para encontrar o valor numérico. Hoje você tem feito coisa parecida naqueles testes que você encontra nas redes sociais. A principal característica da matemática aplicada pelos babilônicos é a ideia do sistema sexagesimal, ou seja, um sistema baseado no número 60. Acredite, os babilônicos conseguiam contar até 60 usando os dedos de suas duas mãos. Se eu tiver que explicar para você algo sobre esse sistema, eu preciso de uma aula apenas sobre isso. O que você tem que ter em mente nesse momento é que o número 60 expressava a ideia de totalidade. É por isso que hoje dizemos que 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos, um dia tem 24 horas, mas existe uma relação entre essas 24 horas e o número 60, ou seja, 24 horas equivalem a 2/5 de 60. Um mês tem 30 dias, porque 30 dias é metade de 60. E um ano tinha, aliás, 360 dias na época dos babilônicos, porque equivaliam a 6 períodos de 60. É claro que mais tarde, séculos mais tarde, com toda a tecnologia disponível, as pessoas descobriram que, na verdade, o ano tem 365 dias. Porém, como você pode ter observado, os babilônicos, com a sua ciência primitiva e com a matemática praticada naquela época, passaram muito perto de chegar ao número exato. Continuando o nosso giro pela história da matemática e pela forma como esses povos antigos usavam essa ciência, não podemos deixar de falar sobre os gregos. Civilização que nos deu grandes nomes, como é o caso de Platão, Pitágoras, Arquimedes,
e Tales de Mileto, todos homens de grande renome, todos homens famosíssimos, os quais, se você não ouviu falar, eu tenho certeza que você ouvirá. Mas não haviam só homens notáveis na ciência dessa época. Podemos encontrar também mulheres influentes nesse sentido, como é o caso da Hipátia de Alexandria, a qual ainda pretendo fazer uma videoaula sobre. Seja como for, devemos aos gregos esses elementos da matemática, esses conteúdos que fazem nossa alegria em salas de aula, porém que não tem importância apenas acadêmica. Todo o nosso sistema de navegação espacial e terrestre, entre outras coisas, está baseado nos princípios descobertos ou desenvolvidos pelos gregos, bem como as construções da nossa geração atual. Caso um dia você veja um viaduto, caso um dia você passe por um viaduto, lembre-se, provavelmente você deve àquele viaduto, ou aquela autoestrada que vai te levar até a sua praia, a iniciativa de um grego da antiguidade. A matemática grega era praticada em grandes instituições. A palavra academia, por exemplo, que hoje você conhece com finalidades de ginásio e de ginástica, ela foi cunhada para definir, para se referir a um desses lugares onde a ciência e, consequentemente, a matemática era difundida. O conhecimento naquela época era sinal de status social. Então, se hoje você ostenta usando aí um tênis de marca, uma roupa legal, um celular moderno, na época dos gregos, especialmente na cidade de Atenas, você seria considerado bacana se você fizesse parte de uma dessas instituições de ensino. Você seria considerado um cara legal se alguém visse você na beira de uma praia desenhando um triângulo na areia. Contudo, a ciência e, consequentemente, a matemática era acessível apenas àqueles considerados homens livres. Portanto, se você fosse mulher, criança ou escravo, você não teria acesso a esse conhecimento. Continuando nosso giro pela história, não poderíamos deixar de falar sobre os romanos e sua contribuição para a matemática. Particularmente, eu considero os romanos subestimados nesse sentido, porque hoje acredita-se que o legado deles é apenas o sistema de numeração romana, que basicamente você vê em algum relógio de parede, o que não é totalmente verdade. Os romanos eles eram exímios construtores. Então existem casos de estradas que foram construídas na época de Roma, que são utilizadas até hoje, estradas com mais de 2000 anos. Os romanos são os primeiros povos que se tem notícia que faziam uso de indústrias para produzir um determinado produto ou para realizar um determinado serviço. Então daí você pressupõe que os romanos dominavam com muita maestria as ideias de geometria, os formatos, que aliás é uma grande herança grega, e dominavam também a álgebra, que é uma grande herança dos babilônicos. Repetindo para vocês, se você não ouviu falar, álgebra é aquela manipulação de letras, x e y, por exemplo, para atingir um objetivo. Uma aplicação que eu não considero muito nobre da matemática, mas muito comum entre os romanos, é a matemática aplicada à guerra. Observem uma formação de uma legião romana, uma legião de soldados romanos, e você claramente vai ver figuras geométricas, e você claramente vai ver a ideia de manipulação de recursos. Você precisa saber quantos soldados você dispõe e precisa saber mais ou menos quantos inimigos você pretende eliminar. Era comum, por exemplo, que uma fileira de soldados romanos lutasse por 5 minutos, fosse deslocada depois desses 5 minutos para o último lugar nas fileiras, descansasse 40 minutos e voltasse para a luta. Agora imagine você lutar 5 minutos e descansar 40, a vantagem que isso te dá em relação a seus adversários. Tudo isso demonstra o uso matemático que os romanos faziam para alcançar uma estratégia
e superar seus adversários. Eu creio que ficou claro que esses povos usavam a matemática de um modo muito particular para atender necessidades próprias daquele momento. E está muito claro que, como a matemática não estava pronta da forma como conhecemos hoje, eles usavam essa matemática de uma forma diferente da que usamos hoje. E essas diferentes formas de se utilizar a matemática, próprias de grupos culturais diferentes, é chamada de etnomatemática. Ainda hoje, grupos culturais distintos utilizam-se de uma matemática que é desconhecida para nós. É muito importante conhecer a maneira como esses povos pensam e vivem, e como fazem a ciência, pois isso ajuda a destruir preconceitos, mostra que temos muita coisa em comum e abre a possibilidade para aprendermos coisas novas. Por hora é só, garotos. Aguarde a próxima aula sobre o assunto e até breve.